Queremos aprender de Ti. Queremos aprender de Ti, Senhor, que é humilde e manso. Fala conosco através da Tua palavra nessa noite, Jesus. Firma os nossos passos na Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra é a verdade. Fecha os Teus olhos. Traz a Tua paz nesse lugar, Jesus. Quero conhecer-te cada dia mais, a Ti, estar em Tua presença e adorar em espírito e em verdade, Senhor. Revela-nos Tua glória, desejamos ir muito mais em Ti, queremos Tua presença, Jesus. Levante as tuas mãos. E ao que está sentado sob o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. E ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. E ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja. Eu quero Te conhecer um pouco mais, Senhor. Quero conhecer-te cada dia mais, a Ti, estar em Tua presença e adorar, Senhor, adorar em espírito, em verdade. Revela-nos Tua glória, desejamos ir muito mais em Ti, queremos Tua presença, Jesus. E ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. E ao que está sentado sob o trono, ao que vive, a Ti seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. E
seja a honra e o poder, e ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a glória, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, e ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, a ti, Senhor, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, mais uma vez, e recebe, Senhor, ao que vive para sempre, a ti, Senhor, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a ti, Jesus, que venceu, está sentado à destra do trono de Deus. Somente a ti a glória, a honra e todo louvor, porque tu venceu, e porque pela tua vitória, Senhor, naquela cruz, foi que nós temos o livre acesso a ti, ó Pai. Obrigado, Senhor. Por isso que a ti, Senhor, seja a glória. Oh, a ti, Senhor. Aleluia. E ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre e sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, e ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre e sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, e ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre e sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Obrigado, Pai, porque nós podemos chegar diante do teu trono, Senhor, não confiados em méritos próprios, mas no único e vivo caminho, o sangue daquele que venceu todas as coisas, Cristo Jesus, que morreu pelos nossos pecados. Fala conosco ainda mais nessa noite, Senhor. Queremos verdadeiramente te adorar ainda mais, te louvar, te bendizer, Senhor. Dai-nos ainda mais momentos na tua presença, Senhor, para a tua glória. Recebe, Senhor, nessa noite, recebe, Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, e fala conosco, Pai, pois carecemos muito da tua
doce e bendita palavra, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos dar uma forte salva de palmas àquele que venceu, aleluia, e está aqui hoje. Amém. Glória a Deus. Sentem, queridos. Bom estar aqui mais uma vez. Eu estou com vergonha. Sério. Falei com o Rubem agora. Faz mais ou menos 10 meses que eu estive aqui a última vez. São muitas atividades, é verdade. Mas eu fiquei com vergonha, deveria ter vindo antes. Foi num jejum, num domingo de manhã. Foi que eu estive aqui há mais ou menos uns 10 meses. Aqueles que não me conhecem, deixa eu ver quem não me conhece. Não perderam nada, viu? Fique tranquilo. Meu nome é Joel, eu sou um dos pastores do Ministério Encontros de Fé, e eu trabalho ali junto com o pastor Isaías na sede em Porto Alegre. Deixa eu fazer outra pergunta. Quem esteve conosco no nosso congresso de avivamento, pelo menos um dos dias lá, quem esteve numa das nossas reuniões? Deixa eu ver. Amém. Glória a Deus. Quem não foi, nós temos material, né? Temos DVDs, você pode pegar. Este ano foi muito interessante a palavra que Deus nos deu. O nosso congresso sempre é um congresso de avivamento. Mas este ano Deus nos deu uma palavra específica. Sobre nós sermos despertados. Despertamento foi a palavra. E a palavra de Efésios que fala: desperta, ó tu que dorme entre os mortos, e Cristo te iluminará. A base do nosso congresso esse ano foi exatamente sobre isso, sobre sermos despertados para o Evangelho, para a Boa Nova, e despertados também com relação ao nosso próximo, com relação às pessoas que estão próximas a nós, despertados em ver a dor e o sofrimento. Paulo fala, foi uma das palavras também que o pastor Isaías ministrou a Timóteo, dizendo: reaviva o dom de Deus que há em ti. Reaviva. E nessa noite eu quero trabalhar um pouquinho sobre esse despertamento, sobre continuarmos ainda mais acordados para aquilo que Deus tem para as nossas vidas e para a vida daqueles que estão próximos. Tu crê que Deus tem mais para a tua vida? Tu crê? Não, se tu não crê, não tem problema, eu creio. Eu creio porque a palavra de Deus fala isso. E eu quero te incentivar a tu crer que mesmo que talvez tu já tenha o cabelo branquinho, porque eu tenho branquinho, tem alguns amigos meus que nem tem mais, tá? Então eu estou no lucro ainda. Não, tranquilo, uns perderam e outros estão tudo branco que nem eu. Mas mesmo que tu já tenha cabelo branco, já tenha passado talvez um tempo da tua idade, será que Deus tem mais para ti? Será que Deus tem mais para a tua vida? Para a tua família? Para esta cidade? Eu estava vindo para cá, comentava com o pastor Rubem, o fluxo na BR-116 hoje estava bastante intenso, mas eu entrei aqui na cidade, e como fazia 10 meses, eu entrei na entrada errada, óbvio, né? E olha que eu conheço bem aqui Novo Hamburgo, mas eu vinha passando, passei ali pelo shopping, e olhei aqueles jovens no meio ali, debaixo do trem, uma garotada ali, né? Fiquei olhando, eu digo, será que tem aqui algum que conhece a ti, Jesus? Rapidamente passando me veio isso na minha mente. Será que tem alguém que conhece a Cristo aqui? Tu sabes que estávamos fazendo o programa de rádio, acho que foi quinta-feira. Quem ouve aqui a 90.3?
Oh, bênção de Deus. Na quinta-feira estava no programa com o pastor Isaías, e nós estávamos comentando sobre estarmos atentos àquelas pessoas que estão próximas a nós, e que estão passando por lutas, por dificuldades. Pessoas que às vezes são bem próximas a nós, parente, vizinho, colega de trabalho, colega de aula, de curso, né, da universidade. Será que nós estamos atentos? Porque quando nós lemos no Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos ver muitas passagens que Jesus diz que ele olhava as multidões e diz que ele se compadecia das multidões. Diz que elas eram como ovelhas que não têm pastor. Uma ovelha sem pastoreio é uma ovelha que está solta e está à mercê das feras, dos animais, dos predadores. Então Jesus olhava as multidões e diz que ele se compadecia delas e olhava para elas como ovelhas que não tinham pastor. E nós, será que temos essa visão? Então nessa noite eu quero trabalhar um pouquinho naquilo que Deus tem para nós. Que bom que vocês disseram que creem que Deus tem mais para vocês, porque com certeza eu sei que Ele tem muito mais para mim e para vocês. Nós não vimos, queridos, tu não viste aquilo que Deus tem ainda por fazer na tua vida. Deus tem muito mais para ti, tem muito mais para mim. Às vezes nós ficamos limitando a atuação de Deus segundo os nossos conceitos, as nossas experiências, aqueles que são mais cabelos brancos. Limitamos Deus, limitamos a atuação daquilo que Deus pode fazer. Então se tu crê, eu também creio. E nessa noite eu quero junto contigo, no final dessa reunião, orarmos para que Deus permita que vejamos ainda mais aquilo que Deus vai fazer através das nossas vidas. Esses dias estávamos saindo de uma reunião, domingo de manhã, lá na sede, eu e minha esposa. Hoje reencontrei, hoje teve o café da manhã lá das irmãs, estávamos lá, botaram os homens para servir, né? Afinal de contas, não está fazendo nada, vamos servir, né? Estávamos lá servindo as irmãs, né? Foi bom, foi bem legal. E eu reencontrei aquela irmã que nós encontramos no estacionamento. Uma senhora, mais ou menos de uns 60 anos. E um dia ela ouvindo um testemunho sobre a nossa vida, aquilo que Deus, uma das pequenas partes daquilo que Deus tinha feito na nossa vida, meu e da minha esposa, ela se entusiasmou sobre o trabalho dela e parou de ter vergonha do trabalho dela. Qual é o trabalho dela? Ela faz salgadinhos e vende na rua. E ela se sentia muito constrangida em fazer aquilo. E além de fazer esses salgadinhos e vender na rua, ela carregava num cesto, no seu braço. E durante um tempo, ela trabalhando com esse cesto, vendendo salgadinhos na rua, ela começou a ter dores no seu braço. Muitas dores. Ao ponto que estava sendo difícil para ela trabalhar. Mas numa reunião, ela veio à frente, pedindo oração, ali junto com os irmãos. E ela não falou nada. Mas nós agarramos as mãos dela e abençoamos ela. E ela disse que daquele dia em diante, ela nunca mais sentiu nada nas suas mãos, nem no seu braço. Passou completamente a dor. Deus faz isso, querido, não é homem nem mulher. É Deus quem faz, é Deus quem cura, é Deus quem liberta, é Deus que te dá a palavra de conhecimento, é Deus que te dá a graça dele para auxiliar o próximo.
para ser solução na vida desse próximo. Então, eu creio que Deus está levantando nesses últimos dias uma igreja com a graça dele, cheia da graça dele, do Espírito Santo, para ainda mais manifestar os sinais, os prodígios, porque através dos sinais, numa vida de uma pessoa, isso muda a história de uma família, de todas as vezes uma cidade, queridos. A mulher samaritana que estava no poço de Jacó, Jesus encontrou ela, e conversando com ela, pediu água para ela, que ele estava com sede, e ela começou a discutir, conversar com Jesus, e Jesus falou com ela, e disse: olha, mulher, cadê o teu marido? E ela disse que ela não tinha marido, e ele disse: falastes bem, porque tu já teve esse, aquele outro. E ela volta correndo para a cidade depois daquela conversa, e diz lá na cidade de Samaria: eu encontrei aquele que conhece toda a minha vida. E toda aquela cidade foi se encontrar com o Senhor Jesus, através de uma vida que recebe um milagre, queridos, através da tua vida. Creia nisso, tu pode mudar a história de uma cidade inteira. Quantos dizem amém a isso? Glória a Deus. Abra comigo, por favor, a tua Bíblia, Filipenses capítulo 2. Filipenses, carta de Paulo à cidade de Filipo, na região da Grécia, Grécia Antiga. Paulo começa aqui o capítulo 2, fazendo uma exortação aos filipenses. 2:1, diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entreados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis as mesmas coisas, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Agora versículo 5: tende em vós o mesmo sentimento. E aqui podemos traduzir também essa palavra sentimento do grego para atitude. Tende em vós a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, preste bem atenção, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Também podemos traduzir aqui para com diligência e cuidado, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Amém, queridos? É interessante que aqui Paulo começa esse capítulo 2 falando sobre, exortando os filipenses para que eles complete a alegria dele, que todos tenham o mesmo sentimento.
Não um sentimento de ser superior um ao outro. Eu sou o pastor da sede. Eu sou o diácono. Eu sou isso. Eu sou aquilo. Ou eu tenho isso, ou eu tenho aquilo. Primeira coisa que ele chama a atenção, que no reino de Deus, para Deus, todos nós, graças a Deus, somos iguais. Amém? Ninguém é maior e nem menor, só um que é o maior, é Cristo Jesus. Somos iguais, queridos. E aqui ele fala, por que nós somos iguais? E como devemos ser iguais? Tendo o mesmo sentimento. E esse sentimento, esta atitude, ele vai descrever como deve ser. Queridos, se nós queremos ver os milagres de Deus na nossa vida, e Deus quer nos dar ainda mais os seus dons. A parábola dos talentos nos diz, na parábola diz que cada um daqueles homens recebeu no mínimo um talento. Então não diga que tu não recebeste, porque o Espírito Santo de Deus habita em ti, e Ele te deu um talento, te deu uma graça, graça de misericórdia, graça de compaixão, graça de acolhimento, graça de amor, graça de orar pelos enfermos eles serem curados, graça de libertar os cativos, graça de proclamar a palavra de salvação, o Evangelho. Então não diga que tu não tem, porque foi dado a cada um de nós, no mínimo, um talento. E Paulo ainda nos exorta, dizendo que nós devemos procurar ainda mais os talentos, os dons. Devemos orar e pedir ainda, Senhor, me dá mais, porque eu quero te servir. Mas a função exatamente dos talentos é para serviço. Serviço. E aí ele vai falar de quem nós devemos, de que forma devemos ter esse sentimento, esta atitude, qual é o exemplo. E ele fala aqui, começa aqui, no versículo 5, tende em vós mesmo o mesmo sentimento, a mesma atitude, que houve também em Cristo Jesus. Quando você lê sempre na Bíblia, Jesus Cristo ou Cristo Jesus, está falando de Jesus, o ressurreto, Jesus o Salvador, porque o título Cristo é Messias, o Salvador. Então aqui está falando da obra redentora, que nós devemos ter no sentimento, no meu coração, a atitude minha e tua, é a mesma que Jesus teve naquela obra redentora. E aqui ele fala, inclusive, dizendo que Jesus, que subsistia, ou seja, existia antes, na forma de Deus, diz ele que não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Às vezes, querido, Deus te usa, Deus me usa, e uma coisa que nós não devemos nunca esquecer, é que quem agiu foi Deus, não fui eu. Eu fui apenas um canal de bênção, porque senão eu começo a achar que eu também sou Deus. Aqui diz que Jesus, subsistindo na forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Ele era Deus com Deus. A Bíblia fala em 1 João, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e nada que existe se fez sem que ele tivesse feito. Então, Jesus era o próprio Deus, mas quando ele vem à terra, ele não julga aqui na terra este serviço que ele veio realizar, ou ser igual a Deus. Ele não teve esse sentimento. Por isso que Paulo começa falando que nós não devemos pensar, nenhum de nós, com relação ao nosso irmão, que nós somos melhor, maior.
Nós estamos aqui para um serviço. Serviço de quê? De manifestar a graça de Deus, o amor de Deus, para aquele que está sofrendo. E aí ele fala aqui então, que nós devemos ter essa atitude, como Jesus Cristo, que mesmo subsistindo na forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Ele estava aqui, e ele poderia, quando nós lemos ali em Mateus a tentação de Cristo Jesus, logo depois dele descer as águas do Jordão, no qual ele foi batizado por João Batista, e veio o Espírito Santo sobre ele na forma de pomba. Diz que o céu se abriu e se ouviu uma voz: este é meu filho amado, em quem eu me realizo, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro. E diz que ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, e ele jejuou 40 dias e 40 noites. E diz que depois de 40 dias e 40 noites, ele teve o quê? Fome. Se eu passar algumas horas, já estou morrendo de fome. Mas graças a Deus, nós temos que jejuar assim, né, Rubi? Eu ainda mais. Não é para emagrecer, querido, mas para consagração. Mas é interessante, ele teve fome. E aí diz que então o tentador, Satanás, apareceu. E diz que veio ele falar com ele. E disse: se tu és o Filho de Deus, dá ordem a essas pedras que se transformam em pão, porque tu está com fome. E Jesus responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? É interessante, queridos, é interessante, porque mostra que mesmo Jesus, aquele que sempre existiu em todos os tempos, ele que criou todas as coisas, citei João capítulo 1, o verbo, diz que ele na hora da tentação, ele não julgou com usurpação ser igual a Deus. Ele poderia, mas ele não fez isso. Diz que ele respondeu conforme a palavra de Deus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Pedro, em determinado instante, diz para o Senhor Jesus, quando Jesus faz um discurso, e eles começam a dizer: que discurso duro é esse? E aí Jesus disse: olha, então, quem sabe, vocês vão embora também, que nem os outros. E aí Pedro diz uma coisa: mas para quem nós iremos? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Esta palavra é viva, esta palavra é alimento, aquilo que sai da boca de Deus. E é interessante porque aqui fala então que ele não julga com usurpação a ser igual a Deus. Querido, Deus vai te usar, mas sabe uma coisa, é Deus, não é tu. Amém? E ele vai te usar, e tu vai ver milagres, tu vai orar, e tu vai ver coisas acontecerem que tu não imagina. Aqui fala que antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Será que nós temos nos esvaziado? Pastor, eu já tenho 40 anos de fé, 50 anos de fé. Eu já conheço a Bíblia. Eu já sei isso, pastor. Às vezes é duro, querido. Quando tu vê uma pessoa que vem conversar com a gente, pedir um conselho, e a gente sabe que aquela pessoa está sofrendo, e aí tu ouve ela, e tu está orando, porque a gente fica orando quando vocês estão falando com a gente, pedindo: Deus, me dá sabedoria, me diz o que eu devo falar. E tu começa a orientar aquela irmã, aquele irmão, às vezes um casal, às vezes um jovem,
Isso eu já sei, pastor. Isso eu já sei. Será que nós verdadeiramente temos nos esvaziado de nós mesmos, de nossos conceitos, das nossas limitações? Nós somos limitados, querido. Estava conversando esses dias com a minha esposa, minha cunhada estava lá em casa. Nós estamos casados há 33 anos. Ela é uma santa, né? 33 anos. Só Deus para te dar graça, querida. Superabundante graça. Mas nós falando lá, conversando, eu aqui, tia Beth. E aí dizendo, né? Puxa, antes eu fazia isso, antes eu fazia aquilo. Nós quando éramos jovens, eu e a Kitty, eu me lembro das cruzadas. E faz pouco tempo, 15 anos atrás, sei lá, 18 anos, 16, 17 anos atrás, eu me lembro das cruzadas, a gente ia todas as noites, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, culto, e todos os dias eu trabalhava no outro dia. A gente foi para o congresso lá, saí moído, eu digo, meu Deus, mas será que o que houve, hein? Claro que a gente vai envelhecendo, já não é mais aquele jovem de 15, 20, 30 anos atrás. Mas será que assim como o nosso corpo, ele vai cedendo à nossa idade, vai mudando, mas por que nós, ao contrário, nos nossos conceitos vamos nos fechando ainda mais e não aceitamos determinadas coisas? Será que Deus não tem algo novo para falar conosco a cada dia? Será que eu tenho que permanecer sempre preso aos meus conceitos, a minha forma de viver, sendo que aquilo não tem dado resultado? Pastor, mas eu tenho feito isso, tenho feito aquilo. Ok, querido, mas tem dado resultado? Lá em casa ainda continua uma briga assada. Minha mulher, meu marido, meus filhos. Então, querido, se não tem dado, vamos ter essa mesma atitude que Cristo teve. Ele se esvaziou e assumiu a forma de servo, daquele que serve, não daquele que é servido. Aí diz que ele, tornando-se em semelhança de homem, reconhecido em figura humana, ou seja, realmente Jesus, ele era homem que nem nós. E aí diz que a si mesmo se humilhou. Humildade. Será que somos humildes para reconhecermos nossos erros também? Jesus não errou, mas ele foi humilde ao Pai. E aqui diz que ele também foi o quê? Esta humildade levou ele ao quê? A obediência. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. Sabe por que às vezes nós não obedecemos a Deus? Por causa do nosso orgulho, da soberba, porque achamos que sabemos mais do que Deus, e deixamos de ser obedientes. E quando nós não somos obedientes, queridos, nós não vemos a bênção acontecer. Aqui diz que Jesus a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte de cruz. Lembram no Getsemane? Hoje de manhã nós estávamos lá no café da manhã com as irmãs, e depois então a irmã Magda foi compartilhar uma palavra, e eu, pastor Isaías, mais um irmão, nós fomos até Canoas, que os irmãos estavam trabalhando lá na congregação nova, que vai ser a sede ali de Canoas. Eles estavam com os mangueirão lá, uma turma legal trabalhando lá, e nós fomos até lá, e estávamos compartilhando algumas questões, né, de vida, assim, falando, né? E nesse contexto que nós estávamos falando, falou sobre um irmão que teve um problema de um derrame na sua vista, e estava toda ela
vermelha com sangue, estava com um hematoma assim no olho, internamente, né? Quando nós estávamos falando aquilo, eu me lembrei de Jesus no Getsêmani. Jesus estava sobre uma pressão tão grande, que diz que ali na Getsêmani, antes dele ser preso e depois crucificado, diz que ele, inclusive, ele chegou a suar, transpirar sangue. Diz que Jesus foi obediente. No Getsêmani, Jesus ora: Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Se é possível, para que o teu propósito, o teu plano se cumpra, se é possível, afasta esse cálice, mas não faça a minha vontade, faça a tua vontade, ó Pai. E o que aconteceu? O cálice não foi afastado, ele foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Nós às vezes, queridos, não queremos ser obedientes, queremos ter os nossos próprios direitos. Não, ele está errado, ele errou, ele me cruzou à minha frente, eu tenho que cruzar a frente dele. No trânsito isso é muito normal. Falamos do trânsito agora há pouco ali. Será que temos feito o nosso homem natural morrer? Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz, querido, irmãs, não é o marido, tá? Até porque a cruz, se fosse o marido, a Kitty não conseguia carregar. O marido dela é bem pesadinho. Não é o teu próximo. Tomar a cruz quer dizer crucificar o meu eu, os meus conceitos naturais, botar a minha vontade na cruz, para que a vontade de Deus se realize na minha vida. E quando Jesus fez tudo isso, o que aconteceu? Versículo 9: pelo que também, ou seja, depois de tudo isso, Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E agora, o apóstolo Paulo, lembra que ele tinha começado esse capítulo nos exortando, e nos deu o exemplo de que nós deveríamos ter sentimento e atitude. Agora ele volta a falar com a gente, volta a falar comigo e contigo. Versículo 12: assim, ou seja, desta forma, desta maneira, pois amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, com diligência e cuidado. Queridos, nós não podemos ficar parados. Tá bom aqui a gente ouvir a palavra, o ar-condicionado, os irmãos aqui no louvor, a música, o som, o pastor trouxe uma palavra legal, orou pela gente, mas a gente não pode estar parado, querido. Aqui Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação, crescei na salvação diante de vós, crescei na vida de vocês, crescei a fé. Desenvolvam isso, tendo essa atitude, tendo esse sentimento de Cristo, cresçam nisso. Desenvolvei a vossa salvação com diligência, com cuidado. Não seja negligente, não seja descuidado com a tua vida espiritual.
Não jogue dizendo, não, está tudo bem, está tudo legal agora. A minha esposa se converteu, meu marido se converteu, agora está uma bênção, meus filhos estão convertidos, já casaram no Senhor. Pô, está tudo legal lá em casa, eu estou trabalhando, tenho meu emprego, está 10, agora eu posso sentar e só ouvir. Não! Não faça isso! Não faça isso! Porque Deus conta comigo e contigo, queridos. Porque Ele ainda tem muito mais para ti, amém? Deus tem mais para ti, queridos, Deus tem mais para a minha vida. Desenvolvam, não sejam negligentes, não sejam descuidados. E aí ele vai concluir aqui no versículo 3, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Deus, o querer dele e o realizar dele, nós vamos descobrir ainda mais quando tivermos essa atitude de nos esvaziarmos, de nos humilharmos, de verdadeiramente nos colocarmos como servos, não assumindo, querendo ser Deus, mas dizendo, Senhor, toma a minha vida, faça a tua vontade, eu sei que tu tem mais para a minha vida, Senhor, me usa, Senhor, não seja negligente, não te descuide, busque ainda mais o Senhor em oração, na palavra, na comunhão dos santos, e tu vai ver ainda mais o que Deus tem para fazer, a sua boa vontade. Ele vai operar em nós o querer. Deus tem mais para ti, meu irmão. Tu vai sentir um querer novo. Algo vai aquecer o teu coração. Algo vai aquecer as nossas vidas. Vai nos dar um sentimento de oração, de pranto, de intercessão, de clamor. Também uma disposição, uma intrepidez de abrir a nossa boca e proclamar palavras de vida eterna. Vai nos dar também intrepidez de orar por aquele que sofre e ver os milagres acontecer. Deus tem mais para nós, muito mais. Reaviva o dom que há em ti. Levanta tu que dorme entre os mortos, e certamente Cristo te iluminará. Deus tem mais para nós, queridos. Eu creio nisso. E eu oro para que nesses dias Deus aqueça o nosso coração de tal forma que a gente olhe para aquele que está próximo a nós, passando por uma luta e uma dificuldade, e não consiga mais ficar indiferente. A parábola do bom samaritano diz que o sacerdote desviou daquele homem que tinha sido ali todo machucado, tinha sofrido aquele ataque dos salteadores, dos ladrões, e ele foi deixado como morto na beira da estrada. Diz que o levita passou ao largo, aquele que adora, que louva. Nós não podemos ser indiferentes com aquele que sofre. Nós estávamos um dia numa reunião de oração, lá na igreja, e lá na nossa congregação, tem um menininho, que agora ele está um pouquinho mais velho, mas na época ele deveria ter uns 6 anos, e ele sofre de uma síndrome muito rara, que a sua pele toda, da cabeça aos pés, a sua pele tem várias feridas que não se fecham. E nós estávamos orando por aquela criança. E um dia, numa reunião de oração, veio uma presença de Deus. E um irmão começou a orar por aquela criança. E veio um choro, um pranto. A criança não tinha nenhuma relação com aquele irmão.
Mas Deus botou um sentimento no coração daquele irmão, e nós ali, todos juntos, começamos a orar e a prantear por aquela criança, que Deus fizesse um milagre. E ela vivia com faixas, porque se ela batesse assim, abria a sua pele. Então a mãe passava faixas na sua pele, nas suas perninhas, para que ao menos se batesse, fosse um pouco protegido por causa das faixas. E ali naquela reunião de oração veio uma presença de Deus, um amor pela vida daquela criança. Graças a Deus, hoje ela é outra criança completamente diferente. Não usa mais faixas nem nada, tem as marcas ainda. E os médicos disseram que aquilo não tinha cura. Temos que ter esse mesmo sentimento, queridos. A palavra de Deus diz em João 3,16, porque Deus amou a humanidade, o mundo ali é a humanidade, somos nós, não é o mundo, uma figura abstrata, é o ser humano. Diz que Deus amou a sua criação, a primícia da criação, o homem, a mulher, o ser humano, de tal maneira, esse amor de Deus, que Ele pegou o seu único Filho, Jesus Cristo, e deu aos homens, à humanidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse sentimento de Deus tem que arder nos nossos corações. Nós não podemos mais ser indiferentes com aquelas pessoas que estão próximas a nós. E eu não estou falando aqui só numa questão de enfermidade, ou uma questão de desavença social no casamento, ou coisa parecida. Não, querido, aquelas pessoas que estão sofrendo porque não têm Cristo, porque se elas morrerem hoje, mesmo tendo muito dinheiro, mesmo parecendo que está tudo bem, se ela não tiver Cristo, ela vai passar a eternidade no inferno. Nós não podemos mais viver assim. Nós temos que ser chacoalhados como igreja. Por isso que eu creio, como diz a palavra de Deus. Olha só o que diz em 1 Coríntios capítulo 2. Eu creio e gosto muito dessa palavra. 1 Coríntios 2:9. Paulo falando à igreja em Corinto. Mas como está escrito, ele está citando aqui Isaías 64, versículo 4, também citando Deuteronômio 5:10. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tu não viu, tu não ouviu, não passou pelo teu entendimento, no teu pensamento, nem sonhou o que Deus tem preparado para ti. Amém? Amém, queridos? Versículo 10. Mas Ele nolo revelou, ou seja, Ele, Deus, nolo revelou pelo seu Espírito. O Espírito Santo de Deus que habita em ti, que habita em mim, diz que Ele nos revelou porque o Espírito de Deus a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Ou seja, os planos de Deus, os desejos de Deus, que Deus tem para a tua vida, minha irmã, meu irmão. O Espírito Santo de Deus conhece, e Ele quer te revelar isso. Ele quer falar contigo, para que tu veja com os olhos da fé, ouça com os ouvidos da fé, e que tu tenha um coração nele, para tu ver o impossível acontecer. Amém? Amém, irmãos? Deus tem muito mais do que tu imagina, muito mais do que eu imagino. Eu sempre digo uma coisa, eu nunca imaginei que eu estaria aqui em Novo Hamburgo, não digo aqui sempre, mas aonde eu estou,
que eu estivesse pregando a palavra de Deus, porque eu sei de onde eu venho e quem eu era. Aliás, eu costumo dizer que se não fosse Deus na minha vida, eu nem vivo estaria. E não é porque eu estou com cabelo branco ou velho, eu estou com 56, tá? Sei que aparenta mais, é verdade. Mas não é por isso. É porque eu sei de onde eu venho. Nem vivo estaria, queridos. Mas pela misericórdia, pela graça de Deus, Deus mudou a minha sorte, mudou a minha vida. E eu tenho visto coisas que eu nunca imaginei, queridos. E Deus quer fazer isso com cada um de nós. Não é com os pastores, não é com as esposas de pastores, não é com os irmãos. Deus quer fazer com todos nós, com a sua igreja. Por isso Ele nos deu dons, os talentos que eu falei no início. No mínimo um tu recebeste. Se tu já tem um, querido, ora agora para tu multiplicar, não enterra. Lembra a parábola dos talentos? Aquele que recebeu um acabou enterrando. E quando o Senhor veio, disse: o que tu fez? Eu enterrei para não perder, porque eu sei que tu é um Senhor muito duro. Jesus chama ele de servo o quê? Mau. Por que tu não aplicou? Por que tu não multiplicou? Todos os outros dois multiplicaram os seus talentos. Querido, multiplica os talentos que Deus tem dado na tua vida. Os irmãos que estão cantando aqui em cima, aqueles que estão ministrando a palavra de Deus, será que é só para esses, querido? Não! Deus quer te usar aonde tu estiveres. A palavra nos fala em Atos dos Apóstolos, diz que quando o povo de Deus foi disperso lá em Jerusalém por causa da perseguição, diz que eles saíram por todos os lugares daquele mundo conhecido daquela época, e diz que eles proclamavam o evangelho por onde eles iam. Por onde eles iam. E assim nós temos milagres. Filipe sendo levado pelo Espírito Santo ao deserto. Vemos ali vários milagres. Temos testemunhos lindos. E hoje continua acontecendo, querido. Basta tu crer que tu que recebeu o Evangelho, que o Espírito Santo que habita em ti, Ele tem muito mais ainda para fazer na tua vida, mas Ele não vai fazer, se tu não tiveres o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, a mesma atitude, porque a glória é do Pai, a Ele a glória. Nós estamos cantando antes isso, a glória dele não é de homem, é de Deus. Então Deus tem mais para ti. Eu vim orar contigo nessa noite. Eu vim abençoar a tua vida, porque eu creio num tempo maior para essa cidade, para o nosso estado. Eu viajo esse estado, viajo vários lugares do nosso país. Eu tenho meu trabalho secular, e eu tenho visto o Evangelho crescer nesses 20, 30 anos que eu tenho de fé. O Evangelho cresceu muito no país, mas nós precisamos ainda muito mais, queridos, para que essa sociedade corrupta, e corrupta aqui eu não estou falando somente do roubo, que aí nós estamos vendo aí nessas situações todas de jornais, corrupta por causa do pecado, o homem e a mulher corrompidos por causa do pecado, que leva a achar que um é melhor que o outro, que um pode enganar o outro. Esta sociedade doente, esta sociedade corrupta, essa sociedade que tem se matado, tem se destruído, existe só uma salvação: Cristo Jesus. E esse Cristo está em mim e em ti. Sejamos luzeiros, sejamos sal, sejamos o porto seguro para aquele que sofre. Comentava no rádio sobre o farol. O farol
Eu estava vendo esses dias uns documentários, e os faróis, aqueles para os barcos, para os navios, eles são usados para que os barcos não venham a naufragar. Porque se não tiver luz, o barco no meio da tempestade vai bater nos recifes, nas pedras e vão morrer. Então os faróis, desde a idade antiga, farol de Alexandria, quem estudou história, eles foram sempre para guiar os navios a chegarem num porto seguro. Esta humanidade precisa ver a luz de Cristo nas nossas vidas, para que eles cheguem no porto seguro, que é uma vida com Deus. E essa luz, ela está em ti, está em mim. Não venhamos fazer como imprudentes servos maus, pegarmos a luz de Cristo e taparmos, mas deixe ela brilhar na tua vida, para que as pessoas vejam que há solução no casamento, há solução na família, há solução com os filhos. Meu filho está nas drogas, minha filha. Há solução, queridos, e ela está em ti e em mim, o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser despertados, acordados para essa dor, para esse sofrimento que está tão pertinho de nós. Efésios capítulo 3, lembrei agora aqui. Versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do tudo quanto pedimos ou pensamos, pelo poder dele que opera em nós. Tu não imagina o que Deus vai fazer através da tua vida. Eu quero orar contigo. Eu quero abençoar a tua vida nessa noite. Que o sopro do Espírito sopre essa brasa, essa chama do Evangelho, da Boa Nova, nas nossas vidas, para que as pessoas possam ver ainda mais. Amém? Fecha teus olhos, baixa a tua cabeça. Quero orar contigo nessa noite. Quero te abençoar, queridos. Deus tem mais para ti. Não limite Deus. Isaías 55 diz que os caminhos e os pensamentos de Deus são mais elevados, são mais altos do que os nossos. Não limite o que Deus quer fazer na tua vida. Pastor, mas eu não estudei isso, eu não sei aquilo. Não menospreze Deus, querido. Ele que opera em nós o querer e o realizar, e Ele faz infinitamente mais de tudo quanto tu pode pedir ou pensar. Um dia eu pedi para Deus: Deus, eu quero te servir, quero ser orar pelos enfermos. Senhor, eu quero te servir, Deus. Eu não imaginei que um dia eu ia estar aqui falando para vocês. Meu desejo era apenas servir a Deus, mas isso não é o limite. Eu creio que Deus tem mais. Então nessa noite eu quero orar contigo. Mas Isaías também fala que o que faz separação entre nós e Deus são os nossos pecados. Ele diz
que o ouvido dele não está fechado para que não possa ouvir, e nem a sua mão encolhida que não possa socorrer. Mas o que faz separação entre nós e ele são os nossos pecados. Às vezes que nós não assumimos aquela atitude como Cristo assumiu, nós pecamos, queridos. E aqui eu estou dizendo todos nós, eu também. Então, primeira coisa nessa noite, eu quero orar contigo pedindo perdão a Deus. Diga assim comigo: Deus, nessa noite, eu te peço perdão por todas as vezes que eu pensei de mim além do que convém, que eu não me esvaziei, eu quis fazer a minha vontade. Deus, perdoa-me, Deus, todas as vezes que eu não te obedeci. Perdoa-me, Senhor. Perdoa a soberba, a arrogância. Me perdoa, Deus. Mas, Senhor, eis-me aqui. Reaviva o dom em mim, Senhor. Muda a minha vida, Senhor. Senhor, Tu tens mais para a minha vida, mais para a minha família, mais para os meus vizinhos, mais para essa cidade, Deus. Muda a minha vida. Reaviva o Teu dom na minha vida, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nessa noite eu te peço, repita comigo: Senhor, nessa noite eu te peço, aquece o meu coração, aquece o meu coração, Senhor, em ter essa atitude de Cristo, de estar na Tua presença, ó Pai, de ter comunhão contigo, não ser negligente, não ser descuidado. Senhor, aquece o meu coração por aquele que sofre, aquele que está perto a mim, Deus, da minha vida. Senhor, eis-me aqui, usa-me, Senhor, segundo o Teu querer, para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quero conhecer cada dia mais a Ti, estar em Tua presença e adorar, Senhor. Revela-nos Tua glória, desejamos ir muito mais em Ti, queremos Tua presença, Jesus. E ao que está sentado sob o trono, Vamos ficar de pé, queridos. ao que vive para sempre e sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Quero conhecer. Declare isso ao Senhor, querido. Declare isso. Cada dia mais a Ti, estar em Tua presença e adorar. Revela-nos Tua glória, desejamos ir muito mais em Ti,
Fecha teus olhos, querido. Quero orar por ti nessa noite. Pai, obrigado, Deus, pela tua bendita palavra. A palavra que é lâmpada e luz, Senhor, para as nossas vidas. Senhor, a tua palavra que é a verdade, que não muda, que não falha, Senhor. Senhor, a tua palavra que tu zela por ela, porque ela não volta vazia, Senhor. A tua palavra, Senhor, que é promessa e ela se cumpre nas nossas vidas, Deus. Pai, nessa noite, Senhor, eu ministro sobre a vida de cada um, Senhor, um tempo novo, Deus, da tua graça, Senhor. Espírito Santo de Deus, tome as nossas vidas, toma as nossas vidas, toma as vidas de cada um, enche-nos, Senhor, sopra sobre nós, Espírito Santo, aquece os nossos corações. Senhor, queremos mais de Ti, sabemos que Tu tens mais para nós, Senhor. Eu abençoo tua vida, eu abençoo tua casa, eu abençoo teu casamento, tua família, a tua saúde, em nome de Jesus. Se alguém enfermo aqui essa noite agora, em nome de Jesus, eu ministro uma palavra de cura agora. Recebe agora, ser curado agora, em nome de Jesus. Creia, receba, é Deus quem faz. Os sinais são para que creiamos. Creia, em nome de Jesus. Eu te abençoo, em nome de Jesus. Eu abençoo a tua vida, a tua casa. Que haja um tempo novo, um calor no teu coração, um calor em buscar a Deus, estar na presença dEle, querer mais Deus na tua vida, querer mais da palavra dEle, querer conhecer mais o Senhor, mais em oração, querer mais servir o Senhor, em nome de Jesus. Eu abençoo tua vida, eu abençoo o teu trabalho, para que venha um tempo de prosperidade sobre a tua vida, sobre essa região, sobre essa cidade, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que se nós orarmos para que haja paz, Deus abençoa a nossa cidade. Nós oramos agora por paz nesse ambiente, paz nesse local, paz nessa cidade, Deus, em nome de Jesus. Que venha prosperidade, Senhor. Tua palavra diz que onde colocarmos os pés, ali será um lugar abençoado. Nós abençoamos essa cidade. Os teus filhos, Senhor, ao caminhar por essas ruas sejam abençoadas, as pessoas sejam salvas. Senhor, usa agora com sinais, com milagres, Senhor. Usa a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Que venha um tempo de tu ver os milagres de Deus. Senhor, usa cada um, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro agora, Senhor, dai-nos intrepidez, Senhor. Não nos deixa ser temerosos, não nos deixa sermos tímidos, Senhor. Dai-nos intrepidez, Senhor, para proclamarmos o teu evangelho, proclamarmos as tuas boas novas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu abençoo a tua vida. Um tempo novo de Deus, de estar na presença do Senhor, de desfrutar as boas novas, em nome de Jesus. Aleluia. E ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. E ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre,
Queridos, quero dizer para vocês que eu sinto de Deus, de um tempo novo. Eu sinto de Deus um tempo novo. Eu creio nisso. Eu tenho visto Deus fazer coisas tremendas, e Deus vai fazer na tua vida. Deus vai fazer, vai te usar. Creia nisso. Creia nisso. Não te intimide. Não te intimide. Não tenha medo. Deus vai te dar graça. Deus vai te dar graça. Amém?